esse lugar é para ti, Jesus. Fica conosco. Continua conosco. Fala conosco através da tua palavra, Espírito Santo de Deus. Tu que sondas os nossos corações, a nossa mente, até aquilo que nem pensamos ainda, tu já sabes. Possa estar plenamente alinhado com aquilo que tu tens para nós nessa noite. É no teu nome, Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Que bom. Abra sua Bíblia comigo. Salmos 42. Que culto abençoado. Que presença. Se você não sentiu, até o final do culto você vai sentir. Em nome de Jesus. Salmos 42. A partir do versículo 1. Vou ler o 1 e o 2. Que diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você pode se assentar. Eu já ministrei essa palavra há um tempo. Não vou me lembrar o tempo, mas já faz um tempinho, acho que uns 3, 4 anos. E essa semana, dentro da palavra, o Senhor me trouxe novamente essa ministração no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você. Porque nesses últimos tempos, a gente anda muito ansioso por tanta coisa. A gente planeja muita coisa, organiza muita coisa. E o salmista aqui, ele vai abrir o coração e ele vai comparar a alma dele como uma corça. E eu fui procurar saber da corça. Como é que a corça vive, para onde ela vai, o que ela come. E é muito surpreendente como Deus usa aquele que Ele criou para nos ensinar e nos forjar através da ministração da palavra dEle. E a corça, ela é um animal, para quem não sabe o que é uma corça, ela é, para quem está acostumado a ver o veado, ela é a esposa do veado, a corça. E observando ela, a pesquisa que eu fiz sobre a vida dela, ela é um animal muito inteligente, enxerga pouco, mas ela é muito sensível a tudo que está à sua volta. Ela é muito ligada, ela é muito observadora, ela tem a audição dela bem aguçada. E o mais interessante da corça é que ela não pode ficar muito tempo sem água. Porque quando a corça fica muito tempo sem água, a pele dela começa a ressecar. E começa a sair um cheiro, um odor horrível dela. E esse cheiro começa a despertar os predadores dela. E sabe como é que a corça faz para que não aconteça isso? Ou se por um acaso acontecer de ela ficar muito tempo sem água? A corça procura a nascente de água, a mais limpa, a mais fresca para tomar. Porque quando ela toma, o corpo vai absorvendo e volta tudo ao normal no organismo dela.
e vê se não é a mesma coisa conosco. Quando nós estamos sem Deus, quando nós escolhemos ouvir o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, os nossos caprichos, nossos desejos, a gente começa a cheirar mal. Você pode esconder o seu pecado, querido. Você pode esconder, não confessar para ninguém, só não vai esconder de Deus, claro. Mas o pecado traz um cheiro. E esse cheiro atrai o nosso adversário. Assim como para a corça, se ela não correr tomar água, ela atrai os predadores, inclusive caçadores. Conseguem sentir o cheiro dela e sabem que ela está pela área. Assim somos nós. Quando nós resolvemos que nós vamos continuar andando da forma que nós estamos andando, nós vamos continuar fazendo, não faz mal, não tem problema, vai passar, daqui a pouco passa, ninguém precisa ficar sabendo. Tá bem, só eu e Deus, eu que sei, só eu e Deus. Mas existe uma receita aqui. A corça, ela corre, queridos, até achar a água. E ela só vai na limpa, na nascente fresca. E dependendo do lugar que ela está, às vezes as nascentes ficam longe. E ela vai numa velocidade. Por isso que o salmista diz, assim como a corça, tem umas versões que falam, assim como a corça anseia por águas. A minha versão ela fala, suspira pelas águas. Sempre tem algo na nossa vida que a gente dá aquela suspirada. Por algo, por alguma coisa. Mas está faltando algo na nossa vida. A água que é Cristo. Não dá para nós ficarmos andando da mesma forma que nós andamos. Sem a água que é Cristo, a nossa alma não mata a sede, a nossa carne vence, o pecado sobressai, sai o cheiro, o odor do pecado chama a atenção do nosso adversário e o diabo começa a entrar. Começa a entrar na mente, começa a entrar no coração, comece a tomar decisões por nós. E nós saímos daquele lugar que é Cristo. Começamos a sair para longe da nascente. Começamos a ficar com terra seca. E é como aquela ministração que eu preguei. Às vezes queremos cavar uma cisterna, um buraco para encher de água, para ver se mata a sede. Mas não mata, porque o que mata a nossa sede, que é Cristo, é só nele. E a forma que você vai viver para Cristo é se você tomar dele. Viver para ele. É muito interessante que às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente ora, mas a gente não mata a sede. Por que, pastora, que a senhora está dizendo que a gente lê a Bíblia, a gente ora e não mata a sede? Porque quanto mais você tem de Cristo, mais você quer dele. Quanto mais você tem de Cristo, mais você quer dele.
mais você necessita dele, assim como a corça, que ela ansiosamente procura por água. E sabe como é que ela faz quando chega o caçador, que está à espreita para pegar ela? Ela corre numa velocidade, se por um acaso ela vê que não tem por onde escapar, ela mergulha. Ela deixa só o focinho de fora d'água. E ela fica lá até que o caçador vai embora. Entendem porque comparado a corça conosco? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de água. Ele é a nossa nascente. É aquele que mata a sede. É aquele que traz vida nova. É aquele que faz algo novo na nossa vida. É aquele que tira tudo que é velho. Às vezes nós vamos em água parada para matar a sede temporária. Só que hoje o Senhor está nos dizendo assim: eu tenho muito mais. Eu tenho algo mais profundo para você. Eu tenho muito além daquilo que você já conseguiu alcançar até aqui. Porque às vezes é prático ir na beira do rio e tomar uma água fresca. E às vezes abaixamos a cabeça e tomamos a água e nós não prestamos atenção ao nosso redor. Porque a corça, ela tem uma audição bem aguçada. Ela pode estar tomando água, mas se você prestar atenção, qualquer barulhinho, ela já levanta a cabeça. Ela começa a olhar ao redor dela para ver se ela vê algo. Ela volta a tomar água, mas ela presta atenção e volta. Isso se chama sensibilidade espiritual. Como está a sua sensibilidade espiritual? Estamos ouvindo o Espírito Santo falar conosco? Aquele que habita em nós, que nos sonda e nos conhece. Eu gosto muito desse versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós conseguimos ouvi-lo? Se você não está ouvindo o Espírito Santo, cuidado. Você está longe da fonte. Você está longe da nascente. Você precisa voltar para a nascente. Porque sem o Espírito Santo, queridos, sem a orientação dele, sem a sensibilidade dele, sem o discernimento dele, sem a orientação dele, nós não vamos sobreviver a este mundo mal. Porque é ele que acende o alerta para a gente. Opa, aí não faz isso. Não vai por esse caminho. Desse jeito não fala isso. Não responde desse jeito. Obedece o teu pai, obedece a tua mãe. Esse é o Espírito Santo. Não é só a sua consciência humana, pela moral de obedecer e respeitar. É o Espírito Santo lhe dizendo: que cheiro as pessoas sentem quando você passa? O que nós estamos exalando? Que está saindo de nós? Porque a corça sente o cheiro d'água. Se ela não tomar água, sai cheiro ruim dela. Que água estamos bebendo?
É água limpa, fresca, que emana leite e mel, que cura, que restaura? Ou é aquela água de uma conversa fiada? Ou é a água do eu acho? Ou a água na minha opinião? Ou a água eu faço do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, porque é a minha decisão? Porque quando a gente não presta atenção, e isso é muito sério, muito sério. Quando a gente não presta atenção na voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos nos distanciando da nascente que é Cristo. Nós vamos nos distanciando, a gente nem percebe. A gente vai saindo para longe da água e acha que está tudo bem, nem percebeu. Mas de repente se levanta algo. De repente o adversário da gente se levanta e vem com tudo para cima da gente. Aí a gente tem que correr para a fonte. A gente vai correr procurar uma nascente. Aí a gente vira um crente 6 horas. 6 horas por mim, porque eu estou enfrentando uma luta. 6 horas por mim, porque está tão difícil lá em casa. Não é errado, irmãos, vocês pedirem oração em nome de Jesus, continue pedindo. Porque a gente não tem a gente tem ansiedade de tanta coisa, mas a gente não tem ansiedade por Cristo. Nós suspiramos por Cristo. Deveria ser sempre por Cristo. Para ouvir Cristo. Para andar com Cristo. Porque quando a gente tem fome e sede de Cristo, Ele vem de forma tão sobrenatural na nossa vida. Ele vem com água tão fresca. Ela é tão limpa, ela é tão pura. Ela é tão cristalina que a gente não resiste a Ele. Sabe? Quando você tem sede de Cristo, que Ele vem chegando perto de você com uma água tão fresca. Sabe quando você está com muita sede, e de repente alguém traz um copo de água bem gelado, que você toma, que entra refrescando tudo por dentro. É assim o nosso Cristo. Por quem nós estamos tendo sede? Por quem? Por quem nós estamos suspirando? A gente está dando muito ouvido, muita voz para esse tempo. Para as nossas ansiedades, para os nossos medos. E há um Cristo tão poderoso. Há um Deus tão grandão, como eu costumo falar. E nós botamos Ele desse tamanho dentro do bolso. E comportamos e falamos e agimos como se Ele tivesse do tamanho do nosso bolso. Às vezes fazemos deles o nosso amuleto. E pegamos Ele quando for necessário, botamos no bolso e de repente lembramos, Cristo está aqui. Ah, igreja, Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que isso. Ele é um Deus grande, Ele é o Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Salvador, é Ele quem morreu na cruz. É Ele que ressuscitou ao terceiro dia, é Ele que nos deu vida e nos dá a permissão
todos os dias, de levantarmos pela manhã, porque você não sabe se daqui a 5 minutos vamos estar vivos. E nós andamos suspirando por outras coisas. Nós temos que fazer como a corça. Ansiarmos por Ele. Pela presença dEle. Porque quando Ele entra, quando damos lugar para Ele, quando nós desejamos Ele, quando nós abrimos o coração verdadeiramente para Ele, quando Ele entra, nada fica da mesma forma. Se por um acaso tivermos as mesmas situações, vivendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas situações na nossa vida, porque nós ainda não entregamos tudo para Ele. Eu gosto sempre de comparar a entrega da gente ao casamento. Porque quando a gente está apaixonado, a gente suspira pelo amado ou pela amada. Aí a gente fica ansioso para o casamento. A gente faz os preparativos, a gente planeja, a gente fica naquela... Nossa, que alegria, vestido, é roupa, é festa, é lista e presente. Aí de repente vem o casamento, o grande dia. Aí casa. Mas quando a gente fala para nós suspirarmos por Deus, pelas águas, que é Cristo, a gente meio que separa as coisas. É diferente, pastora. Né, pastora? Deus é Deus, pastora. É justamente por Ele ser Deus que nós deveríamos olhar para Ele dessa forma. Porque de verdade, eu não consigo olhar para o Senhor Jesus. Não sei nem se eu vou conseguir me expressar agora, mas enfim, vou tentar. Como é que eu vou explicar para vocês o que eu estou sentindo agora? Bom, o Espírito Santo vai ajudar aí. Eu não consigo ver Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, de forma separada e diferente da minha vida. Porque para mim, Ele é tudo que eu tenho. Tudo. Eu não sei viver outra vida que não seja Ele. Amém? Deu para entender? Consegui me expressar? É como se... É uma coisa só. Mas é como se fosse uma coisa grudada. Sabe? Quando cola, gruda. Super bom, de que não dá mais para descolar. É assim. Grudadinho, num só. Então eu não consigo... Quando alguém vem conversar comigo... A gente faz muito gabinete. Quando alguém vem conversar comigo nos gabinetes da vida... Contar seus problemas ou, sei lá... Qualquer coisa que vai conversar com a gente no gabinete... Eu sempre falo... Que... Cristo... Ele precisa ser o tudo. Vocês estão me olhando com uma cara? Parece assim que não estão entendendo. Vocês estão me entendendo? Não sei, vocês estão me assustando agora.
Eu queria muito entrar na cabeça de vocês agora, para poder explicar melhor. Mas eu vou tentar de novo. É que eu não consigo me separar de Cristo. Eu não consigo viver sem Cristo. Não consigo separar isso. Se você vive uma vida dentro da igreja de uma forma, e você vai lá para fora beber a outra água, eu não me conformo com isso. Eu fico indignada. Fico mesmo. Porque não dá, gente. Não existe isso. Não tem como. Se você está conseguindo viver assim, Jesus tenha misericórdia da tua vida. Porque é muito... Entende? Porque Cristo é tudo. Cristo é o meu sentar, é o meu levantar, é o meu andar, é o meu pensar, é o meu existir, é as minhas decisões. Tudo. Cristo Jesus, para mim, Ele é absolutamente tudo. Então, quando eu leio essa passagem, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. O Ministério do Louvor cantou: minha alma anseia por ti. E quando o Ministério do Louvor começou a cantar, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ah, quantas almas que estão falando que anseiam por mim, mas não me querem. Porque quando a gente grita, minha alma anseia por ti, tem que doer. Porque a alma da gente geme aqui dentro, tem que gemer. Ela tem que gemer aqui dentro. Você tem que sentir lá dentro aquela agonia. Quando você cantar, minha alma anseia por ti, tem que vir aquela dor assim, lá de dentro da alma mesmo. E tem que ser muito sincero. Que quando a gente fala com sinceridade, que a nossa alma anseia por Jesus, anseia pelas águas que vêm dele. A Bíblia fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma água pura para a gente. E quando a nossa alma grita, queridos, o Espírito Santo vem, mas ele vem com vontade. Ele entra na tua alma assim, ele joga uma água fresca dentro. E ele mata a sede da tua alma. A gente não consegue ser, não consegue fazer, não consegue viver da mesma forma que a gente fazia antes do Espírito Santo entrar com a água fresca. Quando ele entra, tudo se transforma. Não tem como, não dá, não existe. E se tiver você fazendo a mesma coisa que você fazia antes, você precisa da água fresca do Espírito Santo. Você precisa. Você não bebeu. Entende? Porque quando o Senhor entra, não tem como ficar a mesma coisa. Não existe essa possibilidade. E eu vou dizer para você porque é possível o Senhor mudar. Se na minha vida o Senhor faz, então porque é possível.
Eu acho que eu já contei o meu testemunho aqui. Na verdade, é do meu pai. Só para a gente comparar. Quando a gente vai para a fonte certa. Quando a gente corre que nem a corça. E se joga na água que é Cristo. A vida se transforma. Eu sei que alguns aqui já ouviram, mas eu vou falar de novo. Meu pai era um alcoólatra. Mais alcoólatra dos alcoólatras. Ele ganhava de todos os alcoólatras. Então, minha mãe sofreu muito na mão dele. Por ele ser alcoólatra. Minha mãe tinha a minha irmã mais velha. E 3 anos depois... Estou fazendo os cálculos das idades. 3 anos depois, eu nasci. Só que antes de eu nascer, minha mãe estava assim pelas tampas já. Não era crente. E ela disse... Se o Jairo, o nome do meu pai é Jairo também. Se o Jairo chegar, apontar lá na esquina... Minha mãe conta que da janela da cozinha ela conseguia ver ele atravessando a rua. Minha mãe disse que ele costurava a rua todinha. Todinha até chegar em casa. Aí ela disse, se o Jairo chegar bêbado de novo hoje, eu vou pegar minhas trouxas e vou me embora, vou abandonar o Jairo, não quero mais saber dele. E aí, meu pai estava cansado daquela vida. Mas vai fazer o quê? É uma pessoa que é viciada. Ele passou na frente de uma igreja. Aí... Casa da Benção. Quem conhece Casa da Benção? Ai, fala sério. Ninguém conhece Casa da Benção? Casa da Benção era o nome da igreja. Quase que eu lembrei do nome do pastor. Agora esqueci de novo. Tá. E aí ele tinha aquelas tardes do milagre, né? Aquelas coisas todas antigamente. Tinha bastante isso assim nas igrejas. Aí ele passou na frente assim. E a porta estava aberta. E o pastor estava lá pregando. E ele entrou na igreja. Ele não estava bêbado ainda. Aí ele entrou na igreja. E ele ouviu a palavra. Aí o pastor fez o apelo. Aí ele disse assim: Jesus, se tu és o Deus que esse homem está pregando, eu vou querer o Senhor. Mas... quando eu for lá na frente, eu não quero mais ter vontade de beber. Meu pai levantou-se, foi para frente, aceitou Jesus. Minha mãe conta que ele sã já andava torto, de tanto que ele bebia, que ele veio sã, costurando a rua, e minha mãe achou que ele estava bêbado. E ele chegou em casa com todo o dinheiro do trabalho. E minha mãe não acreditou nele, não. Minha mãe achou que ele tinha roubado alguém. Porque bêbado, com dinheiro. Ele disse: Milha, aceitei o Jesus. A minha mãe disse: que Jesus, Jairo? Aceitei o Jesus dos crentes. E a mãe: então tu vai ficar com o Jesus dos crentes, porque além de bêbado agora ficou doido. Vai ficar com o Jesus dos crentes. Minha mãe achava que era o absurdo, além de bêbado, ele ter ficado crente, que ela achava que crente era pior que bêbado. Enfim. Mas a partir daquele dia que meu pai aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida dele, ele correu para as águas. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Naquele dia, o meu pai não sentia o desejo nenhum de beber. E nunca mais bebeu. Meu pai tem 73 anos de idade. Isso faz, sei lá, uns 50 anos. Então, se você continua fazendo a mesma coisa que você fazia, você continua cometendo o mesmo pecado, você continua fazendo a mesma coisa que você fazia, me desculpa, você não mergulhou nas águas que é Cristo.
Porque quando você vem, bebe dessa água e ela entra de verdade, ela cura. Ela muda, ela transforma. Nós nos tornamos outras pessoas. O Senhor entrou com tanta força na minha casa que eu praticamente nasci na igreja. Sério, a bolsa da minha mãe estourou dentro da igreja. Quase que eu nasci dentro da igreja. E eu conheci Jesus assim. E eu não sei viver sem Ele. Eu não sei viver sem essa água. E todos os dias, a minha oração é: Espírito Santo, não sai de perto de mim. Espírito Santo, que eu não me perca, que eu não te esqueça, que eu não me afaste de ti, que eu não pare de ouvir a tua voz, que eu não perca a sede de estar na tua presença, de joelhos dobrados e prostrados, reconhecendo que tu continua sendo Deus. Espírito Santo, que eu nunca perca o desejo de ler a tua palavra. Nós não podemos, queridos, dizer que servimos a um Deus sem conhecê-lo. E como é que vamos conhecer a Deus, pastora? Há um rio, há uma água, que é Cristo, que é o próprio Deus. E é inegável vivermos para Ele de qualquer forma. Não dá para vivermos de qualquer forma, não dá para sermos de qualquer jeito, não dá para escolher como queremos viver, não dá. Por mais que, eu já tenho repetido isso, por mais que você tente esconder aquilo que você fez, por mais que você tente esconder as suas mentiras, os seus pecados, seja lá o que você cometeu e escondeu, eu vou te dizer uma coisa: está subindo o cheiro. Mas hoje é o dia de você entregar tudo isso para o Senhor. Mergulhar na água. E quando você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. O crente, ele não sobrevive sem água. Certa vez, todo mundo sabe aqui que eu não gosto de beber água. Então é uma luta para mim, para a pastora, beber água. Não gosto, não sinto sede, não sinto vontade, não gosto do gosto dela, não gosto de nada. E eu fiquei um tempo lá em Maceió, eu não sei quanto tempo, não lembro quanto tempo eu fiquei sem tomar. Não, lá em Maceió. Não lembro quanto tempo eu fiquei sem beber água. Sério mesmo. Tipo assim, semanas, dias, de verdade. Então eu tomava um gole d'água quando minha garganta secava. Aí eu tomava um gole d'água e vivia a vida. Café, 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 café. Dá-lhe café. E eu comecei a sentir muita fraqueza. E eu não estava entendendo o que era. Aí um dia, conversando com a pastora aqui, ela disse: amiga, tens de tomar água? Eu não vejo tu tomando água. Aí eu disse para ela assim: é verdade, não tomo água, né? Aí eu pegava um copinho daqueles que tem lá ali e tomava um copinho d'água. Ela disse: um copinho, amiga? Eu disse: por enquanto é copinho. Daqui a pouco eu melhor. Ela disse: não, tu precisa regrar agora, ter uma disciplina, exigência agora. Daqui a pouco teu organismo se acostuma e tu não vai mais... Eu sei o quê?
Coloquei um aplicativo, baixei um aplicativo para me ajudar a lembrar de tomar água. Aí, irmãos, o aplicativo apitava, pi, pi, pi da água. E eu pegava o aplicativo, desligava o aplicativo, virava as costas e continuava a vida. Várias vezes fiz isso. Aí um dia, eu lá em Maceió, na cozinha, o aplicativo abençoado apitou. Eu peguei, desliguei e continuei fazendo o que eu estava fazendo. O Espírito Santo na hora falou assim, ó. Primeiro, né, que tu tivesse que ter disciplina, eu não tivesse. Segundo, que é bem assim que os crentes fazem. Comigo. Com a minha palavra. Tomei 2 lapadas numa tacada só. E aí o Senhor me deu uma ministração sobre água. Sobre beber água. Hoje eu estou melhorzinha. Eu deveria estar bem melhor. Mas em vista do que eu não bebia, hoje eu estou ótima. Prometo que eu vou melhorar. Mas nós somos assim. Porque a palavra de Deus, a gente só pega ela, às vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente vem para a igreja. Porque não lê em casa. Queridos, isso aqui, ó, é o nosso pão de cada dia. É a nossa água que mata a nossa sede. É o pão que nos alimenta. É a bússola que dá o caminho para você seguir, para você navegar na vida. Ele é o teu manual de instrução para a tua vida. Aí, a gente faz que nem eu fazia. Só abre na igreja. Queridos, não estou falando isso por falar. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo falou comigo. Porque Ele me cobrou isso. Porque eu não estava fazendo direito. Só existe um caminho para a gente seguir nessa vida. Não tem outro. Eu não posso lhe ensinar outro caminho. Só existe um caminho. Se você não seguir este caminho, eu não preciso lhe dizer que você já está seguindo outro caminho. Então, outro caminho não me interessa. O que me interessa é o caminho que é Cristo. Então, o que nós estamos bebendo? Qual é a nascente? Está matando a nossa sede, a nossa alma, deixando Cristo aparecer, deixando Ele ser o Senhor da nossa vida. Focamos demais nas nossas lutas, nos nossos problemas, nos nossos planejamentos. Focamos demais em tudo aquilo que nós precisamos da vida. Mas, às vezes, nem o Senhor está no plano da gente. A minha alma tem sede do Deus vivo. Se a minha alma tem sede do Deus vivo, eu preciso ter uma vida abundante e viva nesse lugar. Tem que ter algo diferente na nossa vida. Porque nós estamos falando de um Deus vivo. Então, nessa noite já, o meu desejo
é que você comece a escutar o barulho das águas. Sabe? Porque a corça, quando ela precisa de água, ela tem uma audição perfeita. E ela para tudo à volta dela para escutar a água. E ela escuta de longe o barulhinho dela. Ela vê aquela água na nascente. E ela corre. Ela suspira pelaquela água. E ela corre até aquela água. E hoje, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você começasse a pedir ao Espírito Santo para você ouvir essa água. Eu sei o quanto é difícil hoje a gente calar tudo que está ao nosso redor para dar ouvido somente ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer para você que não importa o que aconteceu. Não importa o que você fez. Não importa se até aqui foi diferente, você não conseguiu fazer como era para ser feito. Corre para a água. A água é Cristo, a água está aqui, há uma fonte fresca. O Espírito Santo que sonda o nosso coração está aqui dizendo para nós hoje: eu tenho algo novo para cada um hoje. Eu trouxe algo novo. Mas para acontecer algo novo na sua vida, você vai precisar beber dessa água. E para você beber dessa água, você tem que encontrar essa água. Você precisa ouvir o barulho da água. Gostaria que você se colocasse de pé.